Mais um vídeo com a presença ilustre da minha amiga querida Andréia Cursino, crítica de cinema do site Cinema para Sempre. Oi, gente! Agora a gente vai conversar sobre Oppenheimer. Isso aí. E aí, a questão é a seguinte, estou trazendo a Andréia aqui, e não é por acaso, porque Andréia é uma das críticas que eu conheço que menos gosta de Christopher Nolan. Porque Christopher Nolan a gente sabe como é que é, né? Ele divide opiniões. Ou gosta ou não gosta. Aí é que tá, eu fico no meio do caminho. Eu não sou nem da galera que ama e nem da galera que odeia, que é o caso da Andréia. Eu tô ali, eu não sou nem um hater nem um fã, eu tô ali no meio, sabe? Eu sou o isentão em critério de Nolan, eu sou meio isentão. Assim, tem alguns filmes dele que eu gosto mais, outros filmes dele que eu gosto menos, mas hoje a gente tá aqui pra falar de Oppenheimer. Então assim, Oppenheimer, em que lugar fica o Oppenheimer nessa sua categoria de Nolan, Andréia? Eu acho que de tudo que eu já vi, eu não vi todos os filmes do Nolan. Eu vi. Pra ser sincero. Eu vi. Aquele que eu, assim, muitos eu acabo vendo por conta da obrigação do trabalho que a gente faz. E aqueles que eu já não tenho mais necessidade de ver, já passou e já perdi, eu também não me preocupo em procurar ver. Não me interesso muito. Por quê? Porque assim, eu acho que o Christopher Nolan, ele é tecnicamente muito bom. Sim. Ele é muito bom. Ele prima por uma estética muito elegante. Sim. Todos os filmes dele têm uma estética elegante, uma fotografia deslumbrante. A trilha sonora dele é sempre bem trabalhada. Impactante, né? Ele é muito cuidadoso com a direção de arte, a montagem. Ele tem esse preciosismo de só filmar com película e filmar com câmeras IMAX, né? Então, ele quer tecnologia, né? Porque, por exemplo, essa questão de IMAX, uma coisa que me incomoda muito. A minha sala de cinema favorita é a IMAX, a gente costuma ver muitos filmes IMAX, no IMAX juntos, nas cabines de imprensa, enfim. Pré-estreia. Mas o que acontece? A gente repara quando o IMAX ele é filmado de fato com câmeras IMAX e quando ele é adaptado para o IMAX. Porque tem muitos filmes que não são filmados com câmeras IMAX. E o que acontece? Podem reparar, gente, quando vocês forem no IMAX, quando o filme tem uma faixa preta em cima e uma faixa preta embaixo e o filme só está passando ali no meio, significa que ele não está usando o máximo da potencialidade do IMAX, porque ele não preenche a tela inteira. Sim. Né? Os filmes do Nolan, vocês podem reparar que eles preenchem a tela inteira, ou seja, você vai ter... Assim como o do Cameron, James Cameron. Exato, você vai ter a cena lá da ponta do chão até o teto, usando a tela inteira, porque aquilo foi filmado para aquela tela, não está sendo adaptado, não precisa ser esticado, não precisa botar faixa preta em cima, faixa embaixo. Isso faz muita diferença na imersão. Então são detalhes técnicos que o Nolan prima por muito isso. por isso. Além disso, tá entrando essa questão agora que vai estar virando até um certo mito em torno dele, de que ele usa o mínimo possível do CGI. Então ele filma as coisas de verdade, né? Neste ponto, neste ponto eu gosto muito, porque eu venho batalhando muito nas minhas críticas o mau uso do CGI. Ele evita o CGI ao máximo, ele é um dos caras que mais, por exemplo, a explosão lá, na cena da explosão, que é a principal cena do Oppenheimer. Que eu acho que é o que vai, talvez, dar o Oscar para ele de melhor efeitos sonoros. Sim, é uma grande cena. Ele tem grande chance já de estar com a mão nesse Oscar de efeitos sonoros, porque a sensação que você tem dentro da sala é única. Eu não sei como ele fez aquela explosão, mas diz que ali também não foi CGI, ele simulou aquela explosão de alguma forma prática que eu não sei como é que foi feita, precisamos assistir o making off para saber, mas a gente fica curioso, né? Mas isso conversa muito bem comigo, por quê? Porque o CGI ele é feito para ajudar. E as pessoas que não sabem entender como usar um CGI, é que nem você botar um tempero forte numa comida. Você tem que saber dosar, senão fica ruim. Né? Então o excesso de CGI, ele estraga um filme. E às vezes o filme nem é tão ruim assim, e o CGI vai lá e detona tudo. Então, assim, a gente só tá falando bem do Nolan até agora, vocês estão vendo? Agora, tem mais, né? Tudo tem um mais. Porque assim, o que é a grande questão? Né?
Ele é tecnicamente impecável, Mas... fato, mas às vezes parece, e eu tenho essa sensação um pouco também, de que é tudo tão tecnicamente perfeito, mas falta alma, falta coração, é muito calculado, é muito racional, é construído para feito, é tudo feito para criar... É técnico, mas ele não é um bom contador de histórias. Assim, eu não sou tão radical quanto a Andréia, mas vamos discutir isso aí. Porque assim, o que é um bom contador de histórias? É você contar uma história. Se você vai para a sala de cinema, você assiste um filme, você sai lá, você entende o que você assistiu. Assim que você sai da sala, alguém te pergunta, o que foi que você assistiu? Você sabe dizer, eu assisti um filme de um cara assim, assim, assado. Isso significa que a mensagem que o emissor passou para você, ou seja, o cineasta, ele tem que entender que o cinema é uma forma de comunicação, é emissor, mensagem e receptor público. Com certeza. Então, se ele não consegue se comunicar, no caso do cinema, o maior número de pessoas possíveis, e tem que pensar que aquilo é para sempre, para a eternidade. Ele vai morrer e a obra dele continua. Se não fosse assim, a gente jamais teria conhecido Chai-Chá. Com certeza, e tantos outros, né? E tantos outros aí que já foram. Então, assim, ele tem que entender que ele precisa se comunicar, mas eu sinto uma felicidade nele quando alguém fala que não entendeu. Pode ser. Ele gosta quando você não entende o que ele fez. Então, assim, E aí você não tem uma história. Tem alguns filmes dele que são muito explicados demais, que parece que você tem a necessidade de se fazer entender, que ele vai falando a teoria, só que mas fica tão técnico aquela explicação que não envolve. E tem certos filmes, por exemplo, A Origem, que ele termina com o final em aberto, que eu também não gosto desse negócio de final em aberto. Eu não gosto da Origem, porque eu tentei 3 vezes e não consegui entender. Mas no caso do Oppenheimer, como por ser uma história real, então isso daí já fica mais fácil a compreensão, porque é uma história de um cara que viveu de fato, é história, né? E a gente sabe que aquilo, além de fazer parte da história, ele tem um livro, que foi aonde ele se baseou para fazer o filme. Que é a biografia do Oppenheimer. E aí ele não pode fugir muito. Mas aí ele faz do jeito que ele costuma, usando as técnicas narrativas que ele sempre explora, ou seja, fragmentando o tempo, né? Então, ao invés de ter uma linha temporal, você vai ter 3 linhas temporais, e aí você vai ter a linha temporal lá da Robert Downey Jr., do depoimento dele lá, que está em preto e branco, vai ter a linha temporal. E aí é que tá o problema dele. Porque o que acontece? Ele não sabe localizar. Porque quando você usa a fotografia, ela te manda uma mensagem de leitura. Sim. Então, quando você muda a fotografia de uma cena para outra, você tem uma comunicação fazendo ali. Normalmente, quando você tem um filme colorido e aparece cenas em preto e branco, aquilo é uma cena de flashback. Que é para dizer que mudou o tempo, que está numa outra linha narrativa. Ou que aquilo é a lembrança de alguém, né? Então, aquilo tem um código de mensagem para passar para o público. Você já não precisa estudar para entender essa mudança, você começa a perceber. E aí, o que acontece? Ele coloca 2 julgamentos em 2 fotografias diferentes, acontecendo ao mesmo tempo, intercalada, e ela não tem uma ordem de... Mas é justamente para isso, para ser linhas temporais diferentes. E aí você não sabe o que aconteceu antes, no meio, depois, ou se está acontecendo tudo ao mesmo tempo, você não sabe. Então, ele não te deixa saber. Mas é porque justamente ele tem essas obsessões narrativas que estão presentes em todos os filmes dele. O Nolan ele tem 2 coisas que, independente de qualquer filme que ele faça, com exceção dos Batman, os Batman são mais lineares. Eu gosto do segundo. Eu odeio o terceiro filme. Não, o terceiro é fraco. O terceiro é o pior filme. Não é o pior filme que eu vi na vida. Não, o terceiro é fraco. O terceiro é fraco. Não, mas eu gosto muito do segundo. O segundo eu gosto muito, mas embora eu goste mais do Tim Burton. Mas, enfim, mas voltando aqui ao Oppenheimer. Ele tem essa questão das linhas temporais. Tem 2 obsessões do Nolan. Assim, a questão das linhas temporais vem desde o Amnésia, quer dizer, o Amnésia, que foi o filme que revelou ele ao mundo, que foi o grande filme dele de... Não é o primeiro filme da carreira dele, se eu não me engano é o segundo, mas é o
primeiro que projetou ele pro mundo, né? Sim. Que é contado de trás pra frente, e aí depois na origem também tem essa fragmentação. A origem é muito confuso. O Interestelar também tem essa fragmentação. O Tenet. Então ele tem essa coisa de trabalhar com o tempo de forma não fragmentada. O próprio Dunkirk, né? O Dunkirk também são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo naquela batalha. Então você tem a linha temporal lá do avião, a outra do navio, outra o que está acontecendo na praia, e ele vai fragmentando também dessa forma. Então essa questão da fragmentação temporal é uma obsessão narrativa dele, assim como a questão de física. Parece que ele gosta muito de física, porque ele fala muito de física. O Oppenheimer é sobre um físico, o Interestelar é sobre conceitos da física, o Tenet também é sobre física. Então assim, são essas... Ele tem uma obsessão por isso, e eu acho que ele quer discutir isso, mas ele quer discutir assim, é como se ele fosse um físico querendo discutir com uma pessoa que não sabe absolutamente nada de física. E aí fica aquela conversa que não é conversa, né? Acaba sendo um monólogo que ele fala e a pessoa não entende nada e fica assim, tá bom. É aí que ele fica sendo didático, porque ele explica os conceitos, mas a gente tá afim da história. Só que ele não sabe como explicar esses conceitos. Aí é que fica não, às vezes não eu acho... tem alma. Porque justamente, quando você vai pro cinema, o cinema... É o ser humano que te envolve ali, né? São os dramas humanos. A gente não vai pro cinema atrás de conceitos da física, né? Então é isso que fica essa coisa. Ainda mais a gente que é de humanas, pode ser que o pessoal de exatas consiga se relacionar mais com isso. Mas a gente que é de humanas fica meio assim, tá, passa. Essa cena não interessa, vamos pra próxima. Agora ele tem um outro problema muito sério. E aí que entra a tal da racionalidade que a gente tá falando, né? Que fica uma coisa que não é muito racional, parece que é tudo muito calculadinho. E aí ele tem um outro problema sério. Ele só faz filmes de 3 horas. Ele gosta de 3 horas de filme. Sabe aquele cara que senta com você na mesa do bar para contar uma historinha que ele passou no final de semana, ele vai na China e volta, e você não consegue entender a história? É o Nolan. E além disso, eu acho que a forma como ele estrutura a história, se ele seguisse uma estrutura mais clássica, o que é a estrutura mais clássica? É aquela que você apresenta o conflito, vai desenvolvendo e tal, mas o clímax está no final. Ou seja, quando você sai do cinema, você sai impactado. Ele joga o clímax do Oppenheimer pro meio do filme. Então, quer dizer, o que é o grande momento do filme? É a explosão da bomba. A explosão da bomba, que é o teste lá que acontece lá de Trinity, acontece faltando 1 hora ainda pro filme acabar. E aí, depois daquilo acabou, não tem mais nada. Mas não tem mais nada, mas tem, porque tem mais 1 hora de filme que é só cena de tribunal, deles investigando se ele era comunista, se ele não era comunista e tal, e toda aquela narrativa que a gente estava envolvido da construção da bomba já acabou. Então a partir daí é com você entrar no carrinho da montanha-russa, aí você no meio do passeio faz a curva lá, o uau do negócio, e depois você só vai passear, não tem mais curva. Porque a cena da... E aí vamos ser justos aqui também, a cena da explosão é memorável. Mas memorável. Porque ele constrói aquilo de uma forma que te deixa verdadeiramente tenso. Por quê? Porque ali ele usa bem toda a linguagem cinematográfica. Como a Andrea falou que o filme merece ser indicado em efeitos sonoros, mas a edição dessa cena também é fantástica, porque primeiro acontece a explosão e é um silêncio absoluto, né? E você fica... ele não te mostra de cara a explosão. Ele cria um silêncio e você fica só na reação. Aquela expectativa. E ele bota na reação dos atores, né? E eles vendo aquilo, você não vê, e de repente vem o som. Do silêncio vem o som. Então o cinema todo treme nessa hora. Treme. Né? Quando o som sai do silêncio para aquela barulho absoluto da explosão. E aí ele mostra a explosão. Mas ele cria essa expectativa. Então essa cena é de fato muito boa. E é uma cena realmente memorável. Ali tem que tirar o chapéu. A gente recomenda que você vá para uma sala com tecnologia para você absorver toda essa sensação mesmo que ele quis passar. E eu acho isso sensacional. Essa cena é realmente muito boa. E ali você vê a qualidade do Nolan em todos os seus aspectos técnicos e de construir essa atmosfera, né? O problema é que o filme não é só uma cena, né? O filme são 3 horas. São 3 horas. Agora, ele tem uma coisa positiva, ele escolhe muito bem o elenco dele. Sim. O Cillian Murphy... Cillian Murphy ou Cillian Murphy? Cillian Murphy. Aqui pro Brasil, se você
estiver nos vendo, pode corrigir a gente se estiver falando errado. É uma indicação certa pro Oscar, melhor ator, é uma indicação certa, ele tá espetacular no filme. Assim como o antagonista dele também merece uma indicação para coadjuvante. Eu acho que vão ter... é o Robert Downey Jr. Eu acho que vão ter 3 indicações ali. Vai ter o Cillian Murphy, melhor ator, vai ter o Robert Downey Jr., melhor ator coadjuvante, e aposto também que finalmente a nossa querida Emily Blunt vai ter a sua primeira indicação ao Oscar, porque ela nunca foi indicada até hoje. Ela é uma injustiça. Eu acho que Emily Blunt merece. E ela tem uma cena muito boa nesse filme, que é aquela, sabe aquela cena assim, a cena pra mandar pro Oscar? Sim. Ela tem uma cena muito boa aqui, numa cena de um depoimento dela, que a gente não vai entregar muito para não entrar em detalhes de spoiler, mas acredito que finalmente a Emily Blunt também vai ter a sua primeira indicação. E ela merece. Sim, muito, ela merece muito. O elenco é espetacular, a gente tem Matt Damon, tem Florence Pugh, tem vários nomes assim. Tem Rami Malek. Tem nomes que a gente nem sabia que a gente, quando assistiu o filme, ih, caramba, Gary Oldman tá no filme! Nomes que não foram nem divulgados, né? Foi feito surpresa mesmo. O Gary Oldman, quando aparece no... Só de vencedor do Oscar de melhor ator dos últimos 3 anos, metade. Tem 3 que ganharam melhor ator. Sim. Que ganharam melhor ator nos últimos 10 anos, Rami Malek, Gary Oldman e o Casey Affleck. Isso mesmo, e fora os indicados, né? Tem a volta do... Robert Downey Jr. foi indicado por Chaplin. Tem o Matt Damon, que já foi indicado também. Inclusive já ganhou o Oscar de roteiro. Sim, pelo Gênio Indomável, que foi indicado o melhor ator pelo Gênio Indomável também. E ele foi indicado por outros filmes, como o Perdido em Marte. Perdido em Marte, Então, assim, é um elenco espetacular. Tem até a volta do Brett Ratner, que tava sumidíssimo. Verdade. Quando eu falei, gente, isso é ele? É ele, tá lá no filme também. Não, é assim, elenco é o top das galáxias. É um elenco muito bem trabalhado, é uma coisa que eu sempre cobro muito em filme, além de contar uma boa história, é a construção dos personagens e o roteiro do filme. Sim. Né? Então, assim, só que a construção dos personagens, ela começa no roteiro do filme. Uhum. Se o roteiro não entrega uma construção muito bem trabalhada, que é a ferramenta que o ator tem para construir o trabalho dele, ele não consegue chegar lá. E aí ele também precisa da colaboração, da caracterização, né? Que é a maquiagem, que é o figurino, né? A direção de arte que coloca os acessórios, que ele vai trabalhar com aquilo, né? E aí dos cenários e tal. Agora, você tem aí um trabalho de elenco extremamente perfeito. Sim, com certeza. E um trabalho difícil, porque é um elenco com 83 atores. Sim. Fora os figurantes, né? E o próprio Matt Damon, por exemplo, tá fazendo um papel que não é o usual dele. Não. Né? Ele faz ali um líder militar e tal. Geralmente a gente está acostumado Ele a era um coronel, um general, alguma coisa assim. E geralmente a gente não vê ele nesse tipo de filme, né? E também tá muito bem no filme. A gente destacou esses 3 porque a gente acha que realmente esses 3 são os que vão estar nas premiações, mas o elenco todo é muito equilibrado e muito bom. Então, como a gente está vendo, né? É um filme que sim, tem muitas qualidades. Não somos apaixonados pelo filme mas também reconhecemos aqui as qualidades do filme. Eu na verdade, assim, eu não assistiria de novo, não porque é o Nolan, não é implicância gratuita com o Nolan, não, porque eu sempre vou pro cinema esperando que alguém vá fazer uma coisa boa. Eu sempre vou achando que o filme já tem 10. Sim. Né? E aí você vai tirando o ponto dele quando você vai vendo que tem um problema aqui, outro ali. Sim. Né? Então, isso acontece sempre. De repente você sai de lá, uau, o filme, e de repente você vai parar e vai absorver o filme lentamente, e aí você vai descobrir, tem um problema aqui, um problema ali. Tá, mas é bom assim mesmo? Mas tem uma coisa muito legal que está acontecendo com esse filme, né? Porque esse filme está fazendo um sucesso enorme. Né? E é um gênero que não estava indo bem nas bilheterias, né? A questão da biografia, o filme biográfico. A gente só tinha filme de super-herói ou filme de franquia, né? Então ele vem mostrar que existe também espaço no mercado para filmes históricos. Mas tem, então, e a gente tem tido aí filmes históricos. Mas que não estavam
mas que não estavam indo bem de bilheteria. E esse aí já tá fazendo... Mas eu acho que não está indo bem de bilheteria porque falta o dono do filme fazer o trabalho dele. Ele joga assim, né? Ele não faz o trabalho do jeito que deveria. Eu espero que agora que esse filme abra espaço para que mais filmes, né, históricos, biográficos venham a partir dessa... muito. Eu também. E agora eu acho que tá provado, né? Que o mercado aceita e que tem público também. Que a gente não precisa ficar só nos filmes de herói, que a gente gosta também. Mas não precisa ser uma coisa só, né? Quanto mais diversificado for o cinema, melhor. Mas eu acho que isso é um grande problema do cinema, que é um erro recorrente. Isso aqui tá dando certo, vamos fazer só isso aqui. Não, gente, o cinema é muito vasto. Você tem catalogado 36 gêneros. Isso fora os que forem nascendo mais por aí, porque sempre vai ampliando. Com certeza. Cria-se um gênero novo. Vamos ser mais criativos, né? Então, tem aí um leque, uma série de assuntos não explorados, que podem ser muito bem explorados. Com certeza. Novas técnicas podem surgir, né? Que na dificuldade é que o povo é mais criativo. É isso aí. Então vamos às notas? Vamos às notas. De 1 a 5 Carlitos, Andréia. De 1 a 5 Carlitos para o Oppenheimer? Eu vou dar 3. Tá legal. Eu vou dar 3 para ele. 3 é bom. 3 é bom. 3 é bom. Eu tô dando 3 para ele por conta de todas essas pontuações. Sim. Eu vou ser um pouquinho mais generoso. Eu vou dar 4 Carlitos porque realmente eu acho que aquela cena da explosão da bomba é uma cena que vai ficar. Sim. É uma cena memorável, de fato. É uma cena que a gente vai lembrar por muito e muito tempo. E quando um filme tem pelo menos uma cena que marca, eu acho que ele já está acima da média pra mim. Então, pra mim não é um filme de 5 Carlitos, por conta de todas as questões que a gente falou aqui. Mas eu acho que 4 merece. Então, pra mim, vai 4 Carlitos. Pra mim, como ele não cumpre o quesito principal, ele faltou, né? E aí ele perdeu 2 Carlitos. Mas tá bom. Ele tá ótimo, é isso aí. Então, pessoal, conheçam mais também do trabalho da Andréia Cursino. Ela tem o site Cinema para Sempre e ela também dá aula de crítica cinematográfica. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais e se você quer também criar o seu canal de cinema, o seu site de cinema, você tem que estudar sobre linguagem cinematográfica e sobre crítica. Então, eu sugiro também que acessem aqui, ó, o link está aqui na descrição para conhecer o curso da Andréia de Crítica Cinematográfica. Tanto o link do site dela quanto o link do curso está aqui na descrição do vídeo. Obrigado a todos. Quem está chegando agora aqui no canal já se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo e bons filmes! Bons filmes para todos!